Então vamos Shanti, boa tarde. Então vamos ficar um minutinho. E invocar o Supremo. Om Shanti, sejam todos bem-vindos e, como sempre, ficar um minutinho em silêncio e invocar a presença do Supremo. Eu pensei que eu já tinha dito, mas não, desculpe. Então sejam todos bem-vindos para o programa 70 sobre dedicação. Eu devo dizer, esse é uma longa jornada que temos, que já começou um mês atrás, então estamos a dedicar esse episódio a uma sênior da nossa organização, que é Didi Manmohini, que é uma das primeiras administrativas da Brahma Kumaris. E temos a fortuna também de ter hoje uma sênior da instituição, a Asha Didi, e também que esteve com a Didi Manmohini também. Então, vou já saltar para o poema. Aqueles que conheciam muito bem a Didi. Ela tinha muita dedicação. O que ela fazia na sua vida lóquica. E ela também é professora. E dedicou depois 50 anos. Então a Dini, com sua personalidade, demonstrou extrema dedicação, porque ela incutiu uma educação espiritual. E para isso, para todos nós, é uma fonte de motivação constante, encorajando-nos através de sua determinação. E apesar de seu excelente discernimento, ela tem essa observação aguçada, o que a ajuda a discriminar o certo e o errado. Aconteça o que acontecer na vida, todo evento é uma situação, o que nos dá a cada um de nós muita informação. E a fraqueza de Maya desempenha seu papel em uma miríade de apresentações e tenta nos tirar da nossa ocupação pacífica e serena, o que faz-me sentir separado do Supremo e desprovido da sua companhia. Mas através da minha força espiritual, eu luto com uma demonstração poderosa e através de meu empenho e transpiração persistente, sou verdadeiramente capaz de qualificar-me para a graduação Satyuga. Então vou pedir à Sister Cláudia que dê as boas-vindas para a Didi. Obrigado. Boa noite para si, Didi. Om Shanti. Om Shanti. Então é bom tê-la conosco e obrigado por nos dar o seu tempo, porque nós sabemos o quanto você está ocupada e a sua também dedicação a todos nós é sentida através dos nossos corações. Então é mostrar como o nosso coração está pleno de amor e de gratidão por si. Eu gostaria de oferecer essa rosa que representa o coração. Então esse é o coração de todos nós que vai para si.
Obrigado, obrigado. Thank you so much, Sister. Então, muito obrigado, Sister Cláudia. Aware of it, the interpretation icon, you can click the language which you want to select. E para quem já está a ouvir a tradução, já sabe como cá chegar, já chegou. Over to you. Então agora eu vou passar para a Didi. Agora é consigo, Didi. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. It is a great opportunity É uma grande oportunidade to be with you all, estar com todos vocês, especially the group especialmente of like-minded souls. como é que eu vou dizer, com almas, com tais mentes, e tais almas são dedicadas To the cause à causa of bringing de trazer good vibrations, boas vibrações, of transforming de transformar a atmosfera vibrations, speaking com boas vibrações, de falar bondades. it can happen E isso pode acontecer only in the Brahma Kumaris. apenas na Brahma Kumaris. No one Ninguém is so dedicated é tão dedicado, ou são tão dedicados com esta causa como nós, os filhos. and to be successful E para ser bem-sucedido to achieve em alcançar our aim, as nossas metas, propósitos, it is essential é essencial to be dedicated ser dedicado ao propósito. I recall Eu chamo this word este mundo, ou desculpa essa palavra, dedicação, came to our notice que ela é vista ou reparada quando nós nos rendemos a Baba. I will cite my own little experience. Então vou partilhar uma pequena experiência minha. Very scared Eu estava muito assustada em render-me. although I liked Apesar Brahma Kumaris, de eu gostar da vida da Brahma Kumaris, I was knowing the BKs, eu já sabia sobre os centros da Brahma Kumaris, das Dadis, Mama, Baba, childhood, desde a minha infância. but still Mas mesmo assim, to surrender wholly render-se completamente was a big challenge for me. foi um grande desafio para mim. Because as I understood the meaning Porque assim que eu tive o entendimento de rendição, como eu tenho agora, então a rendição surrendered, significa render-se totalmente, os seus pensamentos, palavras, ações, whatever possession you have, your qualquer posse que você tenha, qualidades, your good virtues, as suas boas virtudes, tudo, totally surrendered to Baba. render totalmente a Baba. And which meant for E o que significou para mim, not applying não apenas aplicar on a mente completamente, mas apenas escutá-lo and e doing whatever the seniors fazer o que quer que os sêniores dissessem para si, porque você rendeu-se completamente. Então, uma pessoa rendida não tem escolhas. so when this Então, quando isso aconteceu, understood the meaning of surrender this way, eu entendi o significado de render-se dessa forma. Então, eu fiquei muito assustada, verdadeiramente assustada. so E então, I used to tell
Eu costumava dizer a Dade, Dade, I will live in the center, I will do service. eu estou a viver no centro, faço serviço, mas eu não rendi-me. Eu não rendi-me. Daddy E a Dade, muito surpreendida, Dade Kumarka, but she did not force me. She did not mas ela não forçou-me e não disse nada para mim. so much so. When the first fair was held in Delhi, Então, quando houve a primeira feira em 1973 em Delhi, controversies. havia muita controvérsia Kumaris, they do this, they que a Brahma Kumaris faziam isso, faziam aquilo, faziam com que as pessoas se rendessem, young girls, raparigas jovens. very different kind of thinking was Era um tipo de pensamento diferente que existia naquela altura. Então, they wanted eles queriam surrender ceremony to be held fazer uma cerimônia de rendição em público, people em frente às pessoas, so that people know para que as pessoas soubessem o que era Brahma Kumaris. there was a lot of Mas havia preparation involved, muita preparação envolvida, lot of planning. muitos planos estavam a ser feitos. O irmão Niver tinha muito interesse nisso, mas finalmente And I said, eu estava muito assustado e disse não, não. to be printed. No. Eu disse não, não. Then that E então, dada, tudo bem. Então quem é você se você não se rende? of the word dedicated. Então usar a palavra dedicação. Dedicated, I'm not. Eu estou dedicada, mas eu não estou rendida. So E então, that word at that time, essa palavra naquela altura foi o que eu disse. Então, some other sisters also mas havia outras irmãs que estavam comigo, who did not want this. que também não queriam isso, render-se. E elas queriam ser apenas dedicadas. In retrospect, E quando eu olho em retrospectiva, I ask myself, eu pergunto a mim mesma, friends, qual é a diferença entre render-se e ser dedicada? thing is clear. Uma coisa é clara, That is in surrender que em render-se, the hands, estar totalmente na mão da instituição, totalmente nas mãos de Baba, in the hands of totalmente nas mãos dos sêniores. whatever Srimad comes from them. Qualquer Shrimati que venha a partir deles, você tem de seguir sem pensar. Surrender this way. Eu defino a rendição dessa maneira. But then, Mas depois, everyone has, nem todos tinham esse tanto de poder. everyone is, Todos são diferentes. and dedication, E a dedicação, there you can express então você pode expressar your as suas ideias, os seus pensamentos, this thing, as suas coisas. dislikes, choices. Então mostrar as escolhas, mas a rendição, não. As I have seen dadis and didis, E como eu vi as Dades e as Didis, those days there was only one. naqueles dias só havia uma Didi, a Didi Manmohini, não havia nenhuma outra Didi. Didi significa Didi Manmohini. I found E eu encontrei, e eu sei Dadi and Didi both que Dadi e a Didi, ambas, estavam a trabalhar em mim, fortunate e eu era muito afortunado, their sustenance. e eu era muito afortunada por receber esse sustento em retorno. Mesmo agora, All those things that they have taught todos têm esse pensamento in my mind. de... I draw a lot of inspiration. Eu tive muita inspiração e muita motivação He said. daquilo que elas diziam. I recall our brother Jagdish. E eu lembro o irmão Jagadish. Jagdish Bhai Quando Jagadish Bhai rendeu-se, his college people as suas pessoas da escola perguntaram para ele escrever um editorial college magazine. para essa escola. By that time,
Mas naquela altura, surrendered himself. ele tinha rendido completamente a si mesmo. His Então olhe total understanding of o seu entendimento total sobre essa rendição. Ele disse para eles: this pen agora esta caneta dedicated to está dedicada a Deus and it e will work só pode trabalhar apenas para Deus on else. e para mais ninguém. This pen is surrendered. Esta caneta está rendida a Ele. It means Isso significa your total que você está totalmente, de todo o coração, toda a mente, dedicação ao propósito da sua vida. and to the person. Então a pessoa, e nesse caso essa pessoa é Deus. The person Deus não é uma pessoa, mas different from everyone. é diferente de todos. Soul. A alma suprema. Baba, what we have learned, Baba, aquilo que nós aprendemos, o que nós aprendemos dessa instituição? if you are to É que se você achieve something in your life, alcança algo na sua vida, be totally dedicated to você tem que dedicar totalmente a ela. totally dedicate E se você dedica-se completamente a si mesmo, vamos dizer que você está num projeto, foi lhe dado um projeto, e você, de coração aberto, com uma dedicação completa, você trabalha nisso e você é bem-sucedido. faith is built up E a fé é construída through dedication, através da dedicação, is built up a fé é construída in yourself em si mesmo e yes, nos seus sêniors, que também têm fé em si. when you are dedicated to Então, quando você dedica-se a algo, you are totally você está totalmente, nos seus pensamentos, as palavras e ações, dedicado, all your thoughts totalmente envolvido, mesmo os pensamentos ao redor desse that particular work. propósito em particular, ou projeto em particular. Now when we Então, quando nós look at our lives, olhamos para a nossa vida, we are all nós todos dedicated to the cause, estamos dedicados a causas proving ourselves que daily, melhoramos dia a dia, desenvolvemos-nos, spiritually. crescemos espiritualmente dia após dia. And this has to come E isso acontece not through listening, não apenas ao escutar, not through speaking, não a falar, but this progress mas esse progresso comes vem when I dedicate quando eu dedico-me myself a mim mesmo this purpose that I have, em direção a esse propósito que eu tenho de crescer espiritualmente. which means O que significa there will be several obstacles, que irá surgir diferentes obstáculos e muitas coisas, muitas, entre. Mas quando eu estou dedicada, look like eu não olho para a esquerda ou para a direita, eu olho estritamente para a frente. there's very nice E, example, class e esse exemplo clássico do Mahabharata, when the Pandavas que é quando os Pandavas were being taught, estavam a ser ensinados, then e então their guru o guru deles queria testá-los. wanted to test, E quando ele quis testá-los, asked all the 5 Pandavas, ele perguntou aos 5 Pandavas, que estavam todos juntos, bird, e ele colocou um pássaro em uma árvore all the Pandavas e pediu a todos os Pandavas pierce the eye of the bird. que acertassem no olho do pássaro com uma seta. The bow and arrow, everyone started doing it.
Todos começaram a fazer isso, mas antes deles poderem atirar a seta, a flecha, to ask them something. o Guru perguntou-lhes algo. Todos os Pandavas, o que é que vocês estão a ver? One of them said, E um deles disse, "In the tree, eu estou a ver a árvore, eu estou a ver o pássaro, tree." e eu também estou a ver o Guru também, o querido Guru. The second one, O segundo disse, o que é que você está a ver? Perguntou o Guri. Eu estou a ver os meus irmãos, eu estou a ver a árvore, o pássaro, eu também estou a vê-lo. he said, "Come aside." E o Guru deu um passo ao lado. All the four Pandavas, Todos os 4 Pandavas they were rejected. estavam a rejeitar, só foram rejeitados pelo Guru. E quando surgiu Arjuna, Was asked Arjuna foi perguntado the arrow, then para atirar a seta, a flecha, same question. e foi feita antes a mesma pergunta. What was the answer? E qual foi a resposta? Answer was, E a resposta foi, "I'm seeing eu estou a ver center of the o centro eye of the do olho do pássaro. center." O centro do olho do pássaro. Anything else? Nothing. E não havia nada, nada. We have to ask, Mas, então nós temos que perguntar a nós mesmos, so dedicated to our, nós somos tão dedicados à nossa causa, ao nosso propósito? if yes, Se sim, there'll be no failure at all. não vai haver nenhuma falha. You know, Vocês sabem? when Quando a mother uma mãe is sustaining her child, está a sustentar o seu filho, what does she do? o que é que ela faz? She keeps everything aside. Ela mantém tudo ao lado. E primeiro Child. está o seu filho. So, dear brothers and sisters, Então, queridos irmãos e irmãs, how is our dedication? como é a nossa dedicação em direção ao nosso propósito de vida? We want to be angels. Nós queremos ser anjos. Is it merely through words? Então, através dessas palavras, vai ser através das palavras? Não. It is so clear cut. Isso é um atalho claro. Am I really dedicated? Eu estou verdadeiramente a dedicar-me? If yes, Se sim, then no one can stop me. então ninguém pode parar-me. I feel Eu sinto-me those people que aquelas pessoas fully dedicated to the que estão completamente dedicadas ao trabalho, à vida, aos propósitos, no one can stop them. ninguém os pode parar. Nenhum obstáculo sequer. Obstacles Os obstáculos will be like games on the way. serão como jogos numas ondas, Different games. jogos diferentes. You have only to learn to play those E games. você aprende a jogar esses jogos e avança, prossegue. We have all E todos had the experience of obstacle race. têm experiências dos obstáculos quando somos pequenos. É nos dado um alvo, mas são colocados obstáculos pelo caminho. Those who were dedicated, E aqueles que são totalmente dedicados, they would just cross. eles vão cruzar e ultrapassar todos os obstáculos e chegarem ao destino. Então, igualmente, Willpower is something. It is different, há os poderes que são diferentes, but mas dedication, a dedicação, full attention, you can say, podemos dizer, você pode dizer uma plena atenção, sem diversão, portanto, uma dedicação plena, uma atenção plena,
é dedicação. Whole attention. Toda a atenção, Whole attention uma atenção plena, is dedication. é dedicação. We are not only, Nós não somos apenas, we are not only nós não somos apenas aqueles que fazem, mas nós fazemos algo value of dedication. para além do valor da dedicação. This is spirituality. Isto é espiritualidade. Kinds of work. Há dois tipos de trabalhos. One is Um é, it is vocês estão a fazer o seu trabalho. the other one is O outro é, work através do seu trabalho, growing also. você também está a crescer. That is dedication. E isso é dedicação. One word is working. Uma palavra é trabalhar. The other one is E a outra é with dedication. Do ir com dedicação. Fazer o trabalho com dedicação. Isso significa crescer, desenvolver. now. E agora, There can be também pode haver many muitas, who would say, and you would have seen como diria, in os sêniors das nossas próprias famílias, os seus pais, os seus avós, dedicated to something, eles se dedicaram a algo de forma direta. Ninguém podia mudar isso. Era estreito. Então, quando nós dedicamos, e da mesma forma, nós nutrimos isso. E nós também agarramos a isso. speaking in positive, E eu estou a falar no sentido positivo. Isso não significa, does not mean isso não significa que no. não seja algo novo que você rejeita. Não, dedicação não significa isso. Através da dedicação, My work, my project, porque o meu trabalho, o meu projeto, o meu objetivo, a minha meta, dedication, então a dedicação significa que você faz manter a sua mente aberta. beautiful thing Isso é outra coisa muito bonita, to our behavior. que é o seu comportamento, é ter uma mente aberta. Então, quando a mente está aberta, você desenvolve, You start seeing você começa a ver as qualidades boas dos outros. dedicated to As pessoas que se dedicam a uma causa, welcome elas dão as boas-vindas, as ideias, as coisas boas de todos os lados, porque eles querem ter essa paz de coração. quality wise, standard wise A1. Então, é ser esse sábio. Dedication Então, se essa dedicação, ela vai permitir-me in good estar em bons relacionamentos com os outros. because then there is learning. Porque então essa aprendizagem. There is learning. E quando há aprendizagem, então eu desenvolvo Purpose that o amor ao meu propósito, a dedicação. one boy E eu me lembro de um rapaz MD and que estava, master of what do you call MD, master of medicine or something. que estava a fazer o mestrado em medicina. He was looking for some E estávamos a falar sobre alguns assuntos. one of the senior doctors. E um dos nossos sêniores médicos aconselhou, e eu gostei muito. Ele disse: Whatever o que quer, feel you get, o que quer que você sinta, aceite. but then start loving it. Mas também comece a amar isso. Comece a amar os assuntos. Your subject, Porque quando você começar a amar esses assuntos todos, você vai dedicar-se a esses assuntos. similarly, Então, igualmente, when quando, we love our purpose, quando nós amamos o nosso propósito, dedicate ourselves nós somos capazes de nos dedicar a esse propósito. Então, esse é outro aspecto, outra dimensão que é o amor ao propósito. Isso vai nos permitir, vai nos motivar para dedicarmos-nos a isso. now. Então, Did
A nossa Didi Manmohini, I have seen her, not only seen her, eu não apenas a vi, mas I consider myself to be eu considero-me uma pessoa muito afortunada, who has had the opportunity que teve a oportunidade to work with them de trabalhar com elas as their small assistant. como uma pequena assistente. I have seen all of them very closely. Eu a via todas de uma forma muito próxima, How Didiji, como a Didi Ji. she dedicated herself Ela dedicou-se to her service, ao serviço de Baba and she was very fond of e ela good quality service. tinha boas qualidades no serviço. E quando eu digo boas qualidades, Those souls, essas almas peace, consideradas VIPs, good quality boas qualidades, is são essas irmãs ones. que tiveram uma promessa e elas trabalhavam nisso, a Didi trabalhou nisso And e help them. ajudava-as. Didi A was Didi dedicated. estava totalmente dedicada, rendida a Baba. She had Ela tinha, blindfold, what do you say? como dizer, She blindly used to accept. ela aceitava cegamente o Shirimati de Baba. She was so dedicated. Ela era tão dedicada Through her dedication, she had que através da sua dedicação, ela chegou ao coração de Baba. become an instrument Ela se tornou um instrumento to, que Baba utilizou. I cite one example. E eu vou dar um exemplo. Uma vez, Didi a Didi, was sitting in Baba usou como exemplo. Uma vez, a Didi estava sentada numa aula. Mas Baba, after finishing Murli or depois de terminar a Murli, ou dar a Murli, Baba começou a dizer, Didi Didi fez isso, Didi fez aquilo. so much. Didi was simply looking at E a Didi simplesmente olhou para Baba. she did not say a word. Ela não disse uma palavra. But then Mas então, after the class was over, depois de acabar a aula, I went to his room. Baba foi ao seu quarto, Didi seguiu e Didi said, Didi disse, Baba, Baba, I don't remember eu não me recordo ever say, when did I ever did all these quando eu fiz todas aquelas coisas. things? Didn't you tell me? Baba, por que você não me disse antes? I don't recall at all. Eu não me lembro de nada. Eu peço imensa desculpa. Eu não tive essa realização. Smiled Baba sorriu, and put his hand on the colocou a sua mão na cabeça da Didi, a sorrir disse, Didi, não foi você. Baba made use of Baba utilizou o seu nome porque Baba these things disse diretamente essas coisas para a alma and she would have just become broken. e ela You are so strong simplesmente rompeu-se. Você é tão dedicado a Baba, você rendeu-se a Baba, então Baba pode usar a si de qualquer maneira, de qualquer forma. Isto his dedication. era a dedicação de Didi, a rendição de Didi a Baba. Baba Baba and Dadis. e as Dadis, We through dedication através da dedicação, elas fizeram-nos tão capazes de que Baba e Didi foram capazes de fazer uso da forma como ele quisesse. this Isto very special achievement é uma realização muito especial que vem através da dedicação. similarly E igualmente, Didi was dedicated to a Didi estava dedicada the studies the aos estudos, à educação que Baba estava a dar. never E a Didi nunca, nunca, nunca late. costumava chegar atrasada na classe, nas aulas.
Isso principle era o seu princípio. teacher arrives in the class. Antes do professor chegar na aula, eu deveria estar já presente. Now, Agora, once it so happened o que aconteceu é que in Amritvela, na Amritvela, um irmão he had put songs que colocava música, and he costumava pôr as gravações, this song e ele colocou uma canção de hindi, com 10, e essa canção era: get up. não pode, ninguém pode se levantar, ninguém pode ser, nada pode ser feito. It was over. E depois de tudo ter acabado, Didi, a Didi brother, chamou esse irmão e disse: você spoiled my routine today. estragou a minha rotina de hoje. Dharna has been Todo o meu dharma foi quebrado. Então, Didi, o que é que foi que eu fiz? Ela disse: olhe, played long song. você colocou uma canção muito grande. When I went to my room, E quando eu cheguei ao quarto, tea was there which had become cold. o chá já estava frio. For another cup of tea, Então eu tive de buscar outro chá. Mas veio um tempo 10 minutes. e atrasei-me 10 minutos. Those days we never used to have geysers. We never used to have E naquela altura nós não tínhamos água quente. used to be kept in Costumava ser trazida em baldes shower. para tomar banho. Então, The brother who brought o irmão que trouxe água quente, cold a água ficou fria. has to get up. Então eu tive que pedir outro balde de água. Things made E todas essas coisas arrive late in the fizeram com que eu chegasse atrasada na aula. E você foi responsável disso. Didi's dedication E a dedicação da Didi, principles. pelos seus princípios. Principles. Pelos seus princípios. To share E eu gostaria de partilhar how much Didi was dedicated and what como ela era dedicada e o que ela fez para a instituição. number one. Número 1. Today we see Hoje nós vimos first room a sala de Baba tree center. em todos os centros. This is Isto é Didi's gift to the institution. a prenda de Didi para a instituição. We observe Nós seguimos a Amritvela todos os dias. Didi's gifts Essa é a prenda de Didi institution. para a instituição. Third, E terceiro, traffic control of nós temos o tráfego, controle dos pensamentos, tráfego, controle de tráfego. Isso é a dedicação da Didi. gift. Isso é uma prenda de Didi. Four, Quarto, Didi Didi, allowed the family people a família, for pure food a oferecer comida pura, a Baba como Bog. E hoje nós sabemos que todos os centros, family. todas as famílias, a família Brahmin, oferecem Bog para a Baba. It is Didi's gift. Isso é uma prenda da Didi. She gave me the sense Ela deu-me o sanskar da dedicação. how Como? once I had taken Uma vez que eu tomei big builder, big VIP of Delhi, um grande VIP em Delhi e levei para Madhuban. and E Didi said to me, Didi disse para mim: Asha, Asha, have you shown him? você mostrou-lhe Have you taken him around Madhuban? He knows tudo em Madhuban, lunch. He knows where o lugar onde ele tem de almoçar, onde ele tem de ter aula. Eu disse: sim, eu fiz tudo, Didi. not to E agora him você não vai mover-se com ele. for 4 or 5 days. She said, Então, no more. agora já chega. Você vai deixá-lo. And let him practice E deixe que ele pratique e ele aproveite Madhuban por ele mesmo. last day. E no último dia, Meet him, have lunch você tem que encontrar com ele, almoçar com ele out what he is carrying from here. e depois ver o que é que ele está a levar daqui. Then you bring him to me. Então depois você vai trazê-lo para mim. Why? Por quê? Didi was dedicated
Didi era dedicada aos princípios, that you should not be de que você não deve ser influenciado por ninguém e nem tentar influenciar ninguém. this was Isso foi aquilo que Didi disse. Então, igualmente, Didi used to a Didi costumava ler a Murli todos os dias e a partir da Murli simultaneously when the ela também escrevia simultaneamente as questões. Então ela tirava essas questões da Murli. E depois questions ela enviava essas perguntas the letters através de cartas every place. para todos os lugares. E Didi disse, Whenever you write a letter, quando você escrever uma carta, primeiro, write escreva praises of that soul, o louvor dessa alma para quem você está a escrever. and then write E depois escreva sobre o assunto. the up to the last E a Didi, of her life. até o último dia da sua vida, She read Murli, ela lia a Murli single Murli. e ela nunca perdeu uma única Murli. She also said to me, Ela também disse para mim, come alone, Asha, você tem de ir sozinha para Madhuban. don't bring groups. Não traga grupos. That is the work of other sisters. Esse é trabalho de outras irmãs. Você tem de ir sozinha. Why? Por quê? Involve me. Porque ela costumava envolver no trabalho de gerências. She was fully dedicated in developing me. E ela estava dedicada plenamente a desenvolver-me. Ela estava dedicada completamente a desenvolver-me. Então Didi era a Didi. And there is Ela foi a Didi really like e não há outra Didi igual a ela. she used to remember Baba Ela costumava lembrar-se de Baba as a friend como um amigo and follow every Srimad. e seguia todo o Shrimati. Was very clean and clear. Didi era muito clara e limpa, honesta. So E então, dedication means a dedicação significa where you are growing yourself quando você está a crescer or e através da tua interação e comportamento com os outros, você também faz com que os outros cresçam. Então, se torna um instrumento para fazer os outros crescer. Então, isso é a dedicação da Brahma Kumaris. Então, hoje, there are 4,500 centers, há 4.400 centros countries, em tantos países, so many centers. tantos centros. So dedicate yourself. Acho que deve ser 14, eu não percebi, 14 mil ou 4 mil. Então, dedicar completamente, não importa quais são os obstáculos que surjam, não se preocupem, You must be convinced mas você tem que ficar convencido whatever you are dedicating to que aquilo que você está a se dedicar vale mesmo a pena. Nós não podemos unless we dedicate ourselves fully to our dedicar, life. For instance, ou seja, temos que nos dedicar plenamente àquilo que nós temos fé. Então, aqueles que estão a dançar, those singers and aqueles que cantam e dançam, do not dedicate to their se eles não se dedicarem à arte, cannot perform. eles não podem fazer essa performance, ou essa atuação. Então, isto é essencial para eles. Uma dedicação total. Okay, Manoj Bhai. Ok, Manoj Bhai? Thank you. Sim, Didi, muito obrigado. Episode. Thanks. Nós vamos dedicar esse episódio assim. Muito obrigado pelo seu tempo 45 minutes. e por nos dar esses 45 minutos. Say a few, E rapidamente passar ao Dr. Mehta para dizer algumas palavras. few minutes. Só alguns momentos. Om Shanti Ashaben. Om Shanti Ashaben. Om Shanti. I enjoyed every bit of the dedication. Eu gostei cada bocadinho daquilo que você falou. It made me look back Isso fez me olhar para trás na minha vida pessoal, as a surgeon when I como cirurgião, e como eu me tornei um cirurgião. else except all the day
Não há nada mais do que todos os dias, todos os momentos, estar focado apenas I still recollect nisso. Portanto, às vezes, during those early days, nos dias iniciais, 2 hours at a stretch. Half the time, eram tantas horas them while standing. e mal eu dormia e estava logo de pé. I think all of us Eu penso que todos nós do anything. alcançamos, seja em qualquer coisa, nós temos que colocar todos os nossos empenhos, todos os nossos esforços, toda a nossa energia e colocar a alma nisso. Whatever you have, O que quer que seja que você tenha que fazer. Então, para mim, ok, acho que ficamos na internet do Dr. Ashok Mehta. Looks like Dr. Mehta has frozen. Ele congelou, mas já agora. all of us are his arms. Então, todos nós somos os seus braços e cada um de nós temos que ter essa dedicação a essa causa. It's Baba's work. Isso é o trabalho de Baba. E nós somos apenas seus instrumentos. Ele nos tornou dignos. Então é ser Karakarabandhara. Então nós somos os instrumentos dedicados a esta causa. Makes us all the time active. Isso torna-nos sempre ativo. E tudo aquilo que nós recebemos das dades, At the age of 100 plus, isso é mais do que 100%. 100% de atividade. Uma dedicação total, completa. E nem podemos nos comparar às dades, mas cada um de nós, na nossa família, vamos a Madhuban ou Shantivan, any of the our major areas, or nas grandes áreas, ou mesmo nos centros pequenos, a dedicação plena. I think this is a classic. Então eu penso que isso é um exemplo clássico de dedicação. E individualmente vamos encontrar muita dedicação, mas são milhares de pessoas dedicadas a uma simples causa que é o trabalho de Baba. Isso é um trabalho divino, não é um trabalho humano. E nós somos muito afortunados de serem influenciados pelo Raja Yoga e ter essa dedicação dos seniors, como você disse, sobre a DDG e a Dadi Prakashimani. Todas as dades que nós vimos. Isso é uma bela imagem de ter todas as dades de pé. É um exemplo muito clássico nessa imagem delas todas juntas. Então, um grupo de pessoas, o que é que podem fazer? E elas vieram bem jovens. E Baba fez com que elas se focassem. E elas tiveram aqueles 14 anos, todas juntas, e com a Dadi Guzar também. A primeira vez que ela nunca tinha visto dinheiro. E quando ela veio da montanha, Barabu Road, ela estava chocada a ver as pessoas numa fila, ou numa linha, com coisas não limpas. Então, era essa a dedicação. Eu não consigo ouvir bem para conseguir traduzir. Está muito ruído. You were very fortunate to have benefited at a very young age. Ou seja, você foi muito afortunada de ter esse benefício desde uma idade jovem. That was beautiful. E isso foi muito bonito. I have learned a lot. E eu aprendi muito. Really the humility Especialmente a humildade. to feel that you are only instrument of God. E sentir que We learn only from the BKs. The BK. você é o único instrumento, assim que eu entendi. Um elemento da Brahma Kumaris. Muito obrigado pela dedicação e essa partilhar de dedicação da Manmohini, esse olhar bem focado. Thank you once again. Mais uma vez, obrigado Dedication. por estar focada nessa dedicação. Of the BKs. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Dr. Mehta. And Muito obrigado, Dr. Mehta. so we'll let you go for your first. Então nós vamos deixar Before you leave, sorry, a- Peter, só tirar uma we have not got
fotografia antes de sair. Então, todos aqueles que quiserem abrir o vídeo para sair nessa fotografia. Nice to see everyone. É bom ver todos. Hã? For the photograph, they usually on their cameras all the time. Normalmente eles abrem todos a câmera para sair na fotografia. Pelo menos nessa altura. É uma grande fortuna. Ok. Muito bom. Nice. Okay. Ok. Ok. Where are you? Next year, we are planning Então, estamos a planear que tudo corra bem to come to India. e que os grupos estrangeiros venham para a Índia. Invitation to you very soon. E vamos enviar convites para vocês muito em breve, para vocês virem. Estamos a planear em ir, sim. Yeah. Welcome. Sejam bem-vindos, ok? Estamos todos à espera de ir. Ok, Okay, thank you. ok, obrigado, muito obrigado. So let's move further. Ok, Mr. Anu, if you então vamos avançar para Sister Anu dar os Sister Claudia. anúncios e depois seguir com a meditação com a Sister Cláudia. Então, uma sessão rápida, mas tivemos a essência de todos os pontos que ela partilhou e vamos poder refletir para implementar isso na nossa vida e continuar com a dedicação. Vamos ter o workshop no dia 29, próxima semana, às 3 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil, com a irmã Sônia Olson, da Dinamarca. E é a primeira hora com exercícios de experiências e a segunda hora de palestra, com meditação também. Então vai ser mais uma outra visão sobre a dedicação. E a seguir, vamos fazer uma vez por mês, como temos sempre, um retiro de silêncio sobre dedicação, que é no dia 30 de julho, no horário da Índia, 8h30 da manhã, e às 8 da noite no Canadá. Portanto, cá em Portugal será qualquer coisa ao pé das 20 mais 6, cerca de 2 da manhã, talvez. E no Brasil, talvez 10 da noite, talvez. Então, sejam todos bem-vindos para dedicar em silêncio. E a nossa próxima sessão da série Valores para a Vida, o episódio 71, sobre guiar, vai ser no dia 5 de agosto com o Mike Jorge do Reino Unido, e vão ser às 15h30 de Portugal, às 11h30 do Brasil. E são insights diferentes, por assim dizer, sobre essa guiar, ou guia, se preferirem. E podem verificar os vídeos que estão no YouTube, com todas as traduções originais. E também temos os sites do centro de Vancouver e Vihasa. Então agora vamos para a meditação. Om Shanti. Então vamos ter esse minuto para nós mesmos. Nós vamos muito profundamente para o interior. And see, who am I? E ver quem sou eu.
What is my purpose in this life? Qual é o meu propósito nesta vida? I have many life before. Eu tive muitas vidas antes, Now at this time, mas agora, nesse momento, I decide eu decido to dedicate my life dedicar a minha vida to purpose. a um propósito mais elevado. For that, E para isso, I look at eu olho into the values that a aos mother valores brings que uma mãe traz to uplift the kids, para elevar os filhos. so I can use the same Então eu posso utilizar os mesmos valores to uplift para elevar whatever I decide to do for myself. o que quer que eu decida para mim mesmo. I look deep within Eu olho profundamente para o interior and I take a decision. e eu tomo uma decisão. That decision Que essa decisão strength dará-me força to overcome all the obstacles para superar todos os obstáculos, because porque I have my dedication to my cause. eu tenho a minha dedicação para esta causa, ou para a minha causa. My life, E quando eu dedico a minha vida para uma causa, I always become victorious. eu sempre me torno vitorioso. No matter Não importa what situation comes across, qual seja a situação que surja, I'm still victorious. eu permaneço vitorioso. May look bad, but I learn from it. Eu olho o que aconteceu para trás e aprendo com isso. Focus, E eu foco-me aim, no meu objetivo, na minha meta. that I keep moving forward. E eu prossigo a avançar. Life has to have a purpose. A vida tem de ter um propósito. Porque sem um propósito, Nothing in life. não há nada na vida. So E então, I check my purpose eu verifico o meu propósito. and E depois, dedicate my time, eu dedico o meu tempo, my body, o meu corpo, my mind, a minha mente, wealth, a minha riqueza, tudo that is part of my life, que faça parte da minha vida ao meu propósito, my goal. o meu objetivo. Way I can Então, dessa forma, and I can become eu victorious. posso me tornar vitorioso. Then I'll be very happy. Então, eu vou ficar muito feliz por ver os resultados. There is nothing Não há nada better melhor find out do que encontrar looking for. o que eu estava à procura. E eu posso fazer isso então. So check inside. Então verifique-se internamente e pergunte-se: Am I working no meu trabalho, determination com determinação, no meu propósito, estou com esse propósito ou não? O quanto? working? Quanto é que eu sou digno? Percentage on that. Qual é a percentagem que existe nisso? Please, E aumente-a. Aumente-a till reach até alcançar destination, o destino, which is que é purpose that you want. o propósito que você quer. Love, Amor, love, muito amor em si mesmo and on your goal.
E coloque também no seu objetivo. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Sister Claudia. Então, muito obrigado, Sister Cláudia, Dedication. por essa bela meditação sobre a dedicação. 1 hour, and we'll meet you all next weekend with Encontramos então na semana que vem com a irmã Sônia Olson no workshop sobre dedicação. Adeus. Om Shanti a todos. Adeus.